Bom, agora vamos aprender a parte de abertura e fechamento de caixa e suas também demais funcionalidades. Então vamos lá? Bom, para iniciar o processo aqui, no caso do caixa aqui, a primeira coisa que tem que fazer é abrir o caixa. Mas antes mesmo, vamos ver uma dica que eu posso para vocês para ver se o caixa já está aberto ou não, caso vocês esqueçam o caixa aberto. Então, se eu vir aqui na tela inicial e vir aqui em caixa, se aparecer para mim aqui a abertura de caixa, o caixa já está fechado, certo? Ele pede para fazer a abertura. Caso já esteja aberto, aparece uma mensagem na tela para mim, caixa já está aberto no momento, né? Com esse usuário. Aí é só fazer o fechamento, tá? Nesse lado aqui, o caixa ainda não foi aberto. Então eu posso muito vir aqui na tela de início do caixa e abrir o caixa. Ou se não, eu venho lá em movimentos, caixa, abertura de caixa, tá? No caso de caixa é super simples. Ele informa para mim qual que é o período que eu estou fazendo a transação, ou seja, eu estou abrindo o caixa. Pode ser no caso aqui de manhã, tarde ou à noite. Para que serviço? Para sair depois no relatório, quando foi aberto o caixa, tá? Então, para o período no sistema, não faz diferença se eu colocar de manhã no período da tarde ou ao contrário também. É só porque no fim do relatório aparece o período que isso foi aberto, certo? Então, no caso aqui, vou colocar no período da tarde, né? O suprimento é o valor que eu estou iniciando a abertura do meu caixa. Ou seja, quanto eu tenho de dinheiro para começar a trabalhar naquele dia. No meu caso aqui, eu vou colocar que eu tenho R$ 20 de suprimento, ou seja, eu tenho R$ 20 para começar a trabalhar. Caso você trabalhe no seu caixa e você não coloque o valor, ou seja, você não comece a trabalhar com um valor em caixa, começa com um valor de zero, é só informar o valor de zero que também é aceitável. Tá? Mas sendo indicado que talvez se você tiver um valor de caixa, você coloca o suprimento. Então esse suprimento vai ser contabilizado no final do seu caixa também, tá? Então sempre, quando você trabalhar no seu dia, conta lá o seu caixa, pega as moedinhas, as cédulas, esse valor que você tem é o valor, no caso, do seu suprimento. Caso você trabalhe com o processo de deixar o valor do caixa anterior no caixa atual, o valor anterior é o seu suprimento, tá bom? Vem aqui então em abrir caixa, eu confirmo, né, a abertura. Beleza. Caixa está aberta. Então, caso eu venha aqui em caixa de novo, ó, foi para vocês aqui na tela de início. Aqui, ó, o caixa já foi aberto para esse usuário, ou seja, o caixa está aberto, certo? Eu só começo a fazer transações normais. Então, eu posso fazer lá os pedidos, as entradas em dinheiro, as notas em dinheiro, certo? Fluxo normal. No caixa aqui eu posso fazer também lançamentos de caixa, ou seja, são processos que não são vendas por si só, são lançamentos que também tem que entrar no meu caixa. Por exemplo, uma saída de uma sangria, por exemplo, ou o pagamento de um funcionário de algum vale, ou um vale transporte, ou uma alimentação, ou uma marmita que esteja pagando, ou uma entrada de troco, enfim. Essa movimentação que está saindo do caixa ou que está entrando, que não esteja no processo de venda, tem que ser feito de um lançamento, né? Então eu faço um lançamento para registrar essa movimentação. Então tudo que for entrar e sair do caixa que não seja de um processo de venda, tem que ser feito o lançamento. Para fazer o lançamento é super fácil. Eu venho em movimentos, caixa, lançamento de caixa, certo? Então aqui no caso eu posso pesquisar o lançamento já feito, caso eu precise, né, no botão aqui azul. Nesse caso eu vou gerar um novo lançamento, então novo lançamento de caixa. Coloco aqui qual que é o tipo de lançamento, se é um crédito ou um débito, se está entrando dinheiro, que é crédito, ou está saindo dinheiro, se é um débito, certo? Coloco o valor, no caso aqui eu vou colocar o valor de R$ 10, e coloca o motivo. No caso aqui eu vou colocar vale alimentação. Então, no meu cenário aqui, eu dei o vale alimentação no valor de R$ 10. Eu posso colocar o nome para quem eu vou fornecer esse vale no caso? Posso. Então, no caso aqui, quanto mais informação eu colocar no histórico, melhor é. Certo? Se você colocar vale alimentação, João, ou seja, um vale alimentação para mim. Tá? E aqui, a forma de pagamento que está saindo do caixa. Certo? No caso aqui, é de dinheiro, mas pode ser outra, como cheque. Então, tipo assim, se o cliente for lá, fez o pagamento de uma venda com cheque, você fez o lançamento, que tirou o cheque do caixa para evitar qualquer problema, você vem aqui, faz o lançamento, por exemplo, de um débito e coloca que está saindo o valor em cheque de X valor. Tá? Então, não necessariamente vai ser em dinheiro. Costuma ser em dinheiro porque é feito o lançamento do caixa através de dinheiro, mas pode ser outra forma de pagamento, como cheque, por exemplo. Tá? E aqui, se isso vai entrar ou não
no seu demonstrativo de resultado. No meu caso aqui, como eu não criei um por enquanto, então ele não vai entrar no resultado, certo? No demonstrativo de resultado. Vai ser só feito o lançamento. O DR, no caso aqui, ele não é obrigatório. Então, se você quiser registrar isso no DR, você pode colocar, tá? Mas depois vai ter um módulo à parte de DR, a gente volta a falar sobre esse processo, tá? Mas por enquanto, o processo de caixa não é um campo necessário. Então eu venho aqui e gravo. Quando eu gravei, automaticamente ficou registrado aqui o caixa que foi feito e a data e horário que isso foi feito o lançamento, seja de entrada ou de saída, tá? Posso fazer quantos lançamentos eu precisar no caixa. Então não um, dois por dia, quantos forem necessários. Só dar um novo e fazer, certo? Super simples. Caso vocês queiram ver o que está sendo registrado no caixa de saídas e entradas, de pedidos feitos, de notas feitas, tem o de consulta caixa. Ou fluxo de caixa também, se preferir. Tem as duas consultas. Nesse caso aqui, vamos ver primeiro de consulta caixa, tá? Eu vou lá em movimentos, caixa, consulta de caixa. Bom, vou pegar aqui o que tiver disponível para mim, que seja que a data de intervalo seja a de hoje, porque abriu caixa de hoje, mas você pode pegar uma data maior, tá? O consulta caixa mostra para mim todos os caixas, tá? Da data que eu colocar ali com os filtros que eu colocar. Nesse caso aqui eu coloquei um período só, né? Que é o de hoje, em todos os usuários, ou seja, então só tem um caixa aberto que é o meu por enquanto. Mas caso eu trabalhe com vários usuários, que é o mais indicado também, vai aparecer todos os caixas. Então para o supervisor, para o gerente, ele consegue acessar todos os caixas e ver em tempo real cada movimentação de cada caixa de todos os usuários que ele preferir, tá? Esse caso aqui eu estou vendo só o meu porque só o meu está aberto. Mas se tivesse outros caixas de outros usuários, eu poderia consultá-los também. Consultar aqui no caso é poder visualizar no relatório do fluxo de caixa o que está feito de movimentação naquele caixa, certo? Então no caso aqui aparece para mim, ó, o suprimento do caixa, ou seja, é quando eu comecei a trabalhar, certo? Comecei com uma entrada de 20 em dinheiro, que é a forma de pagamento de dinheiro, e foi feito um vale alimentação para o João no valor de R$10. Ou seja, tem que ter R$30 no meu caixa no final do meu período, por enquanto, tá? E aqui eu tenho o resumo total, ou seja, todas as formas que eu utilizar, vale, boleto, cheque, cartão, crédito e débito, aparece no final aqui como resumo em forma de pagamento, certo? Então, consulta a caixa, eu consigo visualizar todos os caixas e também filtrar também por usuário se eu precisar. Não só os caixas atuais, eu posso ver outros caixas de outros dias. No caso aqui, eu vou pegar uma data maior para vocês poderem visualizar. Ó, peguei do dia 1/4 ao dia 16/6, ou seja, tem aqui todos esses relatórios de caixas que foram abertos por outros usuários. No caso aqui eu tenho o meu usuário e tem aqui o usuário do Leandro, por exemplo, certo? No caso aqui pode fazer um relatório e ver o que foi feito de movimentação nesse usuário, certo? Então você pode consultar qualquer caixa de qualquer usuário em qualquer momento. Aqui, ó, foi feito o suprimento do dia, foi feito o pedido de vendas, foi feito algum troco. Então toda a movimentação feita naquele caixa aparece para mim aqui. Bom, depois que eu abrir o meu caixa, eu preciso fechá-lo no final do período. Tá? Você pode abrir o seu caixa e finalizar em qualquer momento. Pode ser, tipo, comecei de trabalho de manhã, fechei no horário do almoço, reabri o caixa à tarde, ou abri um novo caixa à tarde e finalizei no final das 6 horas, ou deixei a semana inteira ele aberto, depende do seu fluxo de trabalho. Enfim, em algum momento você precisa fechar esse caixa. Para fechar o caixa, é super simples. Eu vou lá em movimentos, caixa, fechamento de caixa. Então, o usuário que abriu é o usuário que fecha o caixa, certo? Nesse caso aqui, eu consigo visualizar todos os caixas abertos, certo? De todos os usuários. No caso aqui eu tenho 25 caixas abertos. Então, todos os usuários que eu tenho nessa empresa, 24 outros usuários estão com o caixa dele aberto no momento, tá? Esse aqui é o caixa desse usuário, ou seja, o meu caixa do meu usuário no momento. Ó, usuário João, quando foi aberto, e o valor de suprimento, ou seja, quando começou a trabalhar. O valor que começou a trabalhar é o valor de suprimento, como eu falei para vocês mais cedo. E aqui eu tenho dois tipos de transições, à vista e a prazo. Ou seja, dinheiro, no caso, eu entraria como à vista, boleto ou cheque entraria como a prazo.
certo? Então, toda movimentação que entra no caixa, que é feita do caixa, pedido, nota, lançamento, ele pode entrar tanto à vista, tanto a prazo, certo? É claro que para a contabilidade do caixa, o que vale são as operações à vista, certo? Mas para fim de relatório, para saber em que caixas que foi feita a movimentação, aparece também movimentações a prazo, tipo boleto, certo? Então aqui eu posso fazer o quê? O relatório de caixa, mais uma vez, certo? Contabilizar esse caixa, e caso mesmo seja correto, ou seja, o que tenho no caixa é o que realmente aparece no meu relatório, então todos os lançamentos feitos são coerentes com o caixa atual, eu posso vir aqui e fechar o caixa. Confirmo, certo? Ó, e o caixa foi fechado com sucesso. Então, no caso aqui, aparecem mais 24 caixas abertos, que são outros caixas que estão abertos com outros usuários. Posso ver aqui, tipo, caixa aberto. E aqui eu posso ver, ó, quais são os usuários que estão com outros caixas abertos e quando que eles fizeram a abertura do caixa. Então, se algum usuário esqueceu o caixa aberto, o supervisor pode vir em fechamento de caixa, por exemplo, e falar para o usuário X para fechar o caixa. Ou fazer uma penalidade porque deixou o caixa aberto e não poderia deixar o caixa aberto, certo? E se isso for o processo da sua empresa, né? Mas se isso faz um controle mais restrito do seu caixa. Mas caso você tenha um caixa que você precisa deixar aberto, tipo um financeiro ou um caixa para contabilização, você pode deixar ele aberto sem nenhum problema. Tá? Como eu falei, isso varia do seu processo. No meu caso aqui, eu estou criando um processo de uma empresa que ela abre o caixa de manhã, finaliza na hora do almoço e abre um novo caixa no período da tarde. Então, os 2 períodos, cada um vai ter um fluxo de caixa, tá? De ciclo. Mas eu posso falar com caixa só por dia, ao invés de 2, para ficar até mais fácil contabilizar, tá? Não tem problema nenhum. Em alguns cenários, depois que eu fechei o caixa, eu preciso reabrir o caixa. Então, por exemplo, se uma funcionária abriu de manhã o caixa, fechou à tarde, ela vai reabrir o mesmo caixa da manhã para continuar as mesmas movimentações, eu vou ter que reabrir esse caixa, tá? Para reabrir o caixa é super simples. Eu vou lá em movimentos, caixa, reabertura de caixa. Bom, no caso aqui eu posso filtrar, né, por usuário, que no caso só posso abrir um caixa que seja meu. Então, eu posso abrir um caixa do outro usuário Y? Não posso. Eu só posso reabrir um caixa que eu tenho aberto, tá? Então, no caso aqui, eu vou pegar no mesmo período da manhã, e o que eu sei que foi perto do período da manhã, certo? E no dia da data de hoje, né? Porque eu abri o caixa hoje. Esse caso apareceu para mim que não tem caixa fechado esse dia. Por quê? Porque eu não abri no caixa de manhã. O caixa que eu abri foi no período da tarde. Então, eu posso ter, tipo, vários caixas. Ó, apareceu aqui para mim, né? O caixa do João Henrique no período da tarde. E eu vou aqui reabrir o caixa. Ó, sucesso ao reabrir o caixa. Ou seja, o caixa de manhã, ou seja, o caixa da tarde, foi reaberto novamente. Tá? Então eu posso dar sequência e tudo que eu fizer de caixa, a movimentação do caixa, vai aparecer desse caixa reaberto. Tá? Então eu posso trabalhar tanto com abertura e fechamento, se for o caso, ou abertura, fechamento e reabertura, se for o caso. Tá? Então, na hora de você construir o seu processo junto com o caixa, o que é mais confortável? Abrir e fechar, finalizar o caixa e entregar um comprovante de fechamento, né, que é o relatório com os dinheiros inclusos, ou você, final só do período, você fizer isso, ou na semana, ou final do mês, que seja o seu processo. Tá? Então, dá trabalho das duas formas. Deve ter notado que eu já repassei esse processo de fluxo de caixa no módulo anterior do módulo de vendas. Mas caso em seu processo você tenha pulado para o módulo de caixa para facilitar o uso do sistema Beija-Flor no seu processo de venda, então eu estou repassando novamente o processo do fluxo de caixa.